Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Romanos 5, no versículo 12 e o 13, que diz assim: Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e por meio do pecado a morte assim também alcançou a todos, os homens que já tinham pecado. Pois antes da morte havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há lei. Aleluia, Jesus. Então, assim, irmãos, aqui nós estamos, Paulo nos está falando, né, a comparação em Adão e o nosso Senhor Jesus Cristo, né, entre o santo e o pecado. E aqui vai nos dizer, aleluia, Jesus, que nós sabemos, né, irmão, na verdade, que Adão, ele sabia que não podia comer a fruta, né? Mas quem comeu a fruta foi a mulher, só que também ele errou porque ele não foi prudente em ter perguntado de repente para a mulher, né? Será que essa fruta aí que você está me dando não é aquela da árvore da vida que não pode mexer? Será também que de repente o Adão assim ele não pregava para a esposa dele dizendo: varoa, tu não pode mexer naquela árvore, né? Igual muitas vezes, né, nós temos os nossos filhos e a gente deixa de estar pregando a palavra para eles, né? Então, será que Adão também não estava assim sempre alertando lá ela? Olha, se a gente pegar essa fruta, a gente vai morrer. E acabou que ele não vigiou e acabou comendo a fruta também. Aleluia, Jesus. Aonde que o pecado veio ao mundo, aleluia, Jesus. Porque Deus falou, não coma dessa fruta que você vai morrer. Vai morrer o quê? Vai morrer espiritualmente, aleluia, Jesus. Então, Paulo vai nos dizer que através de Adão, através do homem, então veio o pecado ao mundo. Mas então a lei não havia, aleluia, Jesus, acontecido ainda, não havia lei, aleluia, Jesus, para que as pessoas soubessem o que é errado, o que é certo, porque a lei ela vem para te mostrar o que é certo e o que é errado. Então Paulo vai nos dizer também que todo aquele que transgride, quer dizer, transgride, comete algo que não é para fazer, peca perante o Senhor, aleluia, Jesus, e peca contra o homem, ou peca também, né, contra Deus. Aquele que não tem a lei, aleluia, Jesus, principalmente nós estamos falando da lei da palavra do Senhor. Porque outrora, quando nós estávamos perdidos no mundo, nós não conhecíamos a lei de Deus, que nós não podemos matar, que nós não podemos roubar, que nós não podemos adulterar, que nós não podemos fazer qualquer tipo de pecado. Aleluia, Jesus. Porque o pecado leva à morte. Então, quando nós estávamos perdidos lá, por que Jesus veio e teve misericórdia de nós? Porque ele vai dizer assim que aquele que não conhece a lei do Senhor não é culpado, porque ainda não conhece a lei do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, nós estamos vivendo numa fase, aleluia, Jesus. Isso eu estou dizendo para aqueles que vão se converter. Eu não estou dizendo para todos, aleluia, Jesus. Há uma diferença. Aqui Paulo está dizendo para aqueles que vão se converter, porque tem pessoas que não querem conhecer a lei de Deus e através da própria lei eles serão julgados. Aleluia, Jesus. Até porque a palavra de Deus vai chegar a todos. Você pode ter certeza, irmãos, que Deus é fiel. Ele vai com certeza levar alguém
até você e ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai falar da palavra de Deus, sim, porque Deus é fiel. Porque Deus é tão fiel que antes do dilúvio não existia, aleluia, Jesus, né? Eles não tinham recebido a palavra de Jesus ainda, que veio para cumprir essa palavra. Não foi pregado o evangelho de Jesus para eles. Então, por isso que Jesus morreu, desceu no Hades e ficou 3 dias pregando para todos aqueles, aleluia, Jesus, que morreram no dilúvio, que não conheceram a palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo que a palavra, por mais que a pessoa não queira, aleluia, Jesus, receber a palavra, o Senhor, ele leva a pessoa para entregar um folhetinho, ele vê na internet, aí é a opção dele, aleluia, Jesus, não querer. Então, essa lei que vem e diz para nós, para que a gente não venha fazer errado, essa própria lei vai acusar essas pessoas que elas não eram para fazer e fizeram. Aleluia, Jesus. Então, Jesus veio agora como Adão trouxe, né? O pecado do mundo por ele ter, aleluia, Jesus, pecado ali, não ter vigiado, né? É isso que acontece, como Eva também não vigiou, deu ouvidos à cobra, que estava com o espírito de Satanás nessa cobra, e enganou ela, aleluia, Jesus. Então agora, irmãos, vem o juízo de Deus, aleluia, Jesus, para que nós viemos conhecer a verdade da palavra, aleluia, Jesus. Então, Jesus vem agora para salvar todos aqueles que, através do juízo de Deus, saibam para onde vai a nossa alma e o nosso espírito, aleluia, Jesus. Será que vai ser levada por Deus ou será que vai ser tragada por Satanás? Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, ele pode quebrar qualquer maldição, aleluia, Jesus. E mesmo o Senhor sabendo, aleluia, Jesus, que aqueles que estão pecando e não conhecem a verdade serão justificados, aleluia, Jesus, porque vão conhecer a palavra. Porque há um tempo para tudo, irmãos. O Senhor, ele está dando tempo para que eu e você conhecemos a verdade da palavra. E quando você conhece a verdade da palavra, aí é diferente, porque você conhece a lei e você sabe que a lei está te ensinando que não é para você errar, nem você falhar, nem você ficar pecando naquilo que você fazia. Então, quando vem o mandamento do Senhor, porque a gente conhece a palavra, porque nós lemos a palavra e nós sabemos o que é certo, o que é errado. Para que a gente não venha, aleluia, Jesus, sermos condenados pela própria lei que dizia que não era para matar e você matou e você não se arrependeu daquilo, aleluia, Jesus. Então, Jesus vem agora com a sua graça abundante agora para salvar todos aqueles, aleluia, Jesus, que se arrependerem das suas obras, mudarem de vida, aleluia, Jesus. Então, Adão veio, trouxe o pecado. Por um homem entrou o pecado, mas pelo homem, nosso Senhor Jesus Cristo, veio a salvação dos nossos pecados, aleluia, Jesus. Pois que toda transgressão de um só levou à morte. A transgressão de um só, a transgressão de Adão, levou a todos nós à morte. Aleluia, Jesus. Mas através de Jesus, então a palavra dele veio, a lei veio para que possamos cumprir a lei, e a lei do Senhor não é pesada. Sabe quando ele fala, o meu fardo não é pesado?